volta com o Vitrine Revista e vamos falar sobre ciúme. Ciúme é uma emoção complexa que faz parte da vida humana em diferentes graus e contextos. Quando é muito intenso, é sinal de algum desequilíbrio. Esse sentimento machuca muito e hoje, sob o olhar da visão sistêmica, nós vamos conversar sobre ele com a terapeuta sistêmica e professora em constelações, a Márcia Isabel Reiner. Márcia Isabel, tudo bom contigo? Boa tarde, prazer recebê-la. Boa tarde, Patrícia. Hoje esse estúdio tá vibrando mesmo, Você viu né? só? Maravilhoso, é penúltimo dia né? do ano, a gente já tá indo naquela vibe alta para começar 2022 na alta também. Vamos começar com muitas curas também, né? Amém, isso daí, viu? Mas o ciúme é um sentimento, ele é desconfortável, né? Que no desequilíbrio também enfraquece a gente. Enfraquece muito, porque a pessoa deixa de ser ela para observar o outro, para ficar cuidando do outro. Então, na sua complexidade dentro de si, ela se desconectou, ela tirou do centramento. Ela fica presa, se preocupando com o que o outro está fazendo. Entendi. E deixa de ter foco na sua própria vida. Olha só, daí não é bom, né? E se usarmos o meio aí como meio de controlar os nossos parceiros, vamos afastá-los cada vez mais, né? Porque assim, a pessoa não pode negar que acaba sufocando o outro, essa questão do ciúme. Sufoca. Vamos trazer aqui. Um dos temas é o sufocamento. Ela sufoca tanto que a pessoa não consegue mais ficar do lado dela. Sufoca tanto que a pessoa, ou ela deixa de ser ela mesma também para seguir o ciumento, vamos colocar assim, ou a pessoa de tanto ciúme se torna agressiva verbalmente. Ela tem a tendência de, fisicamente também, né? Sim. Ela tem a tendência de machucar o outro. Então, eu preciso machucar o outro para te diminuir a ponto de você obedecer o que eu desejo que você faça. Olha só. Ou também podemos trazer a forma de eu não dou conta desse ciúme todo que está dentro de mim e eu me machuco. Tá, mas é importante, por exemplo, a pessoa que ela não quer mais ser desse jeito tão ciumenta, ela quer uma cura. Ela perceber em quais momentos, por exemplo, que vem o ciúme, o que acontece com o corpo dela ou com a mente dela naquele momento em que ela está tendo aquela, vamos chamar de crise de ciúme? Tem. Ela pode buscar ajuda através da terapia. Psicologia é essencial também para fazer o acompanhamento, para ela entender que isso se torna, muitas vezes, depende a intensidade, uma doença. Sim. E se isso é uma doença, então muitas vezes eu não consigo fazer esse movimento sozinho. Então eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me faça eu entender quando surgiu, o que acontece, quais são as dinâmicas ocultas que estão por trás disso. Então, quando ela tem um nível de consciência, então esse nível de consciência leva ela a buscar ajuda. Olha só. Aí, eu estava lendo sobre o assunto, tinha uma frase assim, a pessoa ciumenta deseja inconscientemente que o parceiro se vá. Se vá. Mas ela não tem ciúme do parceiro? Como é que é isso, Márcia? Me explica. Sim, ela não dá conta de tanto sofrimento. É muito pesado para ela. Então, de alguma forma, ela entra num movimento que eu chamo de dinâmicas ocultas, que é, eu não me sinto merecedor do seu amor. Eu tenho ciúmes porque eu me sinto pequeno diante de uma situação. Eu não sei amar. Eu não mereço esse amor. Eu preciso me sentir abandonado. Então, também entra um estado de vitimização depois. Ou um estado de culpa. Eu te machuco e depois me sinto culpado. Então, como você usou no começo, a complexidade. Qual é a complexidade que está por trás desses ciúmes? Quais são os sentimentos que gera depois? Então, nós precisamos observar cada detalhe que acontece. E quais são as dinâmicas sistêmicas envolvidas nessa questão do ciúme, Márcia? Certo. Então, eu verifico essa falta de merecimento, de rejeição, medo extremo do abandono. Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, a mulher, a mãe, quando ela está gestante, ela está na sua sensibilidade mais profunda. Ela está delicada, está sensível, está carente, porque somos mulheres, porque estamos com os hormônios todos movimentando muito o nosso corpo. Então, nesse movimento, muitas vezes o marido, o pai da criança, às vezes não sabe mais lidar com tudo isso. E ele pode fazer um pequeno gesto, um pequeno movimento, dizer, eu vou jogar futebol. E naquele dia a mulher estava muito, muito sensível. E ela teve o sentimento de se sentir abandonada. Então, esse sentimento a criança pode captar. Então, eu me sinto rejeitada, abandonada, não me amam, não sou visto como eu gostaria. Então, esse sentimento que é da mãe vai para a criança.
Então, a criança ela vai nascer com esse sentimento. Uhum. Quando ela está no seu movimento de crescimento, então ela tem esse sentimento e ela vai captar a pessoa que vai dar atenção a ela. Como que funciona? Então, minha mãe ou meu pai me deu atenção e eu me senti amada. Então, ela se agarra nessa criança, nessa pessoa, Sim. nessa mãe, nesse pai. E ela diz, você é meu. E ela toma como posse dela. Quando os pais sabem lidar com a situação, vão conversando, vão lidando, vão equilibrando. Certo. Quando não tem, vão dando motivos para a criança cada vez mais se apegar. Então, ela começa desde pequena, muitas vezes, já a manifestar o ciúme. Meu papai é meu, minha mamãe é meu. Então, o irmão não pode chegar próximo, o casal não pode chegar próximo. Então, ela vai crescendo e se desenvolvendo cada vez mais nesses ciúmes. Que, no fundo, é o medo do abandono. Entendi. E assim, para a pessoa ela procurar uma ajuda, não sei se a gente pode chamar de cura, porque no caso, se for patológico, sim, né? Porque daí é uma doença. Mas assim, a pessoa, não, eu não quero mais ser ciumento, eu quero ter um casamento harmonioso, um namoro harmonioso. O que eu posso fazer? Quem que eu posso tratar? Como que é feito na dinâmica da constelação familiar? Como que pode ajudar? Sim, na dinâmica a gente vai ver onde começou. Foi um trauma na infância? Foi um trauma na gestação? Foi um trauma na adolescência, né? Quando, às vezes, os pequenos casais se separam, né? No seu grande amor. Ou é lealdade ao sistema? O que é lealdade no sistema? Nós não compreendemos, mas a constelação vem nos mostrar isso, que talvez aquele vô, aquele pai que era agressivo, machucava verbalmente a sua esposa, ou bebia. Enfim, tem tantas histórias que a gente ouve em um consultório. Nós compreendemos que, no fundo, eram os ciúmes. Como é esses ciúmes lá de um casal? Eu casei com a minha esposa ou com o meu marido, você é somente meu. Quando vem os filhos, eu preciso compartilhar. E eu não sei lidar com o compartilhar. E aí é que torna a pessoa ser má, entre aspas, que aí as gerações vêm vendo, aquela pessoa era má, era agressiva, batia ou bebia. E aí, no fundo, já tinha indícios de ciúmes, mas não se tinha o conhecimento para ser tratado, orientado ou visto. Olha só, então, gente, agora que vocês têm acesso à informação e tudo mais, então não vamos deixar chegar a pontos extremos, viu? Procure ajuda se você precisar. Márcia, muito obrigada pela sua presença hoje aqui, viu? Um feliz ano novo para você, para toda a sua equipe. Em 2022, estejamos juntas. Feliz 2021 que passou e feliz 2022 entrando, né? Amém. Muita gratidão por tudo. Amém. Obrigada a você, viu, Linda? Obrigada a você, Patrícia. Até.